Boa noite família, boa noite, boa noite. Estamos começando outra aula ao vivo pelo esse canal e sinceramente estou muito agradecido aí pelas mensagens que eu recebi aí pelas redes, né? Dá pra ver que tem muita gente aproveitando, né, a informação desse canal. Primeiro que nada, né? Para quem não me conhece ainda, sou Matias Macho, eu sou argentino, né? Dá pra ver, acho. É, Tenho já 5 anos de experiência dentro dos mercados e a minha especialidade são as ondas de Elliott, né? Aí a ideia é a seguinte, gente. Todo domingo, 8h30, acho que vou mudar o horário para as 8 horas. Mas entre as 8 e 8h30 vou estar começando, né, a aula ao vivo. Vou estar avisando, né, passando a informação pelo canal do Telegram. Então já vai lá no canal do Telegram para aproveitar as aulas ao vivo, os análises que a gente faz nesse canal. É totalmente de graça, gente, então aproveita. A ideia do domingo é ter uma análise semanal. Ver o que o mercado pode fazer nessa semana, ver para onde que a tendência pode continuar indo e então poder ter conclusões pelas quais a gente possa tomar decisões dentro da semana, né? Então vamos lá, vamos direto para o ponto, né? Para o gráfico. O que a gente tem que começar vendo é o seguinte, né? O índice do dólar, eu sempre falo disso. O índice do dólar, não sei. Tá faltando isso aqui. Lembre que o 17 de setembro, os Estados Unidos vai descer os juros lá. Isso vai ter um impacto, né, dentro da economia global muito importante. A gente está esperando que o preço, né, na aula da quinta, né? Lembra que a gente vai ter aula domingo, revisão semanal, terça-feira, às 10 horas da manhã, e quinta-feira, 10 horas da manhã também, para fazer revisão do mercado, mas também para operar dentro da semana. Então aí vai ser muito legal que vocês possam também aproveitar as mesmas operações, né, que eu tô vendo, né, se é que vocês acham que vai dar certo. Então, o que nós estávamos vendo na semana passada era que o preço tinha feito, né, um impulso aqui, estava na correção e poderia ter outro novo impulso para cima. Aí, na sexta, né, tivemos uma informação muito importante, que é as nóminas não agrícolas dos Estados Unidos. O que é isso, Matias? Então, isso daí tem que ver com o desemprego lá nos Estados Unidos. E deu um número que não foi bom para os Estados Unidos. E Matias, isso como tem impacto dentro dos mercados, é o seguinte: se não está tendo geração de emprego, a economia então pode cair uma recessão. E aí, para evitar isso, justamente eles deveriam baixar os juros lá. Então, isso daí deu uma informação muito importante para confirmar que vai ter uma queda, né, nos juros agora o 17 de setembro, que é a próxima reunião da FED, mas também tem uma perspectiva de ter outros recortes, né, de taxas para outubro e para novembro. Então aí o mercado está se adaptando a essa informação e tá lutando mesmo. E dá pra ver que o mercado tá lutando, porque só olha isso, desde o 6 de agosto, gente, o preço tá entre um rango. E aí é chato, né? Porque a gente quer operar, a gente quer fazer trades, a gente quer tirar lucro do mercado, mas aí o mercado tá num momento que é difícil para aquele trader que não tem paciência, né? Então, o mais importante que a gente tem que ter é paciência. O mercado não está tendo uma direção certa, né? Alguns ativos tiveram alguma direção aí por uns momentos, mas todos os ativos relacionados com o dólar, maiormente, eles ficaram dentro do rango. Então, é normal, né, que não tenha muito trade para aproveitar quando o preço está dentro de um rango, né?
Mas vamos lá ver quais são as oportunidades que nós podemos ter nessa semana, porque com certeza alguma oportunidade vai ter. Vamos lá no AUD dólar. O AUD dólar, eu acho que começou a confirmar que vai continuar com a tendência alcista, né? Aí nós temos toda uma contagem de Elliott, né, que fechou uma correção, um retro até aqui, né, um pullback maior, e agora está começando uma tendência para cima, né? Então vamos ver lá em 3 horas se tem alguma oportunidade nesse contexto. A projeção que a gente tem é esta aqui, né? Essa é a projeção, que o preço chega a ter o 0.71740. São muitos pontos, né? E aí, ele fez uma questão que é muito importante para mim, eu já expliquei para vocês a semana passada, que era o seguinte, que o preço tinha que quebrar pelo menos um desses 2 pontos. Ou esse ponto daqui, né? Que era o ponto estrutural da correção, ou o ponto do começo do que eu tava vendo como um impulso, né? Aí com aquela notícia, né, tava caindo na quinta e quebrou a estrutura na sexta. Então, um recado aí que eu tenho para vocês, que é muito importante, e aí eu gostaria que vocês me coloquem aí no chat de onde que vocês estão se conectando, para eu conhecer vocês também mais. Mas o recado que eu tenho é o seguinte: quando tem esses movimentos de mercado que são criados por notícias de alto impacto, como foi a notícia de desemprego nos Estados Unidos, que tem uma relevância muito importante no mercado, é o seguinte: esperar pelo menos alguns dias. Então, por que esperar pelo menos alguns dias? Porque aquele movimento, né, que quebrou mesmo essa estrutura, não quebrou com força. O que você está falando, Matias? Eu estou vendo aqui que o gráfico quebrou esse ponto, tá aqui com força. Não quebrou com força não, mas por quê? O corpo, né, do preço tem esse daqui, né, que vou procurar aqui como chama, porque em espanhol só um minutinho. Vou colocar aqui em espanhol. Aqui. Vou colocar português. Perfeito. Então. Será isso? Então. Essas daqui são as velas japonesas, né? Então, o que acontece? Aqui acontece o seguinte. A vela tem 2 partes, né? Tem o que seria o corpo, né? O que a gente está vendo aqui no gráfico. Essa parte daqui, o corpo, né? E tem o que o pável, né? Da vela. Então, tem isso daqui. Quando o preço faz essas coisas, né? Quando ele quebra a estrutura e fecha a vela por embaixo, né? Da estrutura anterior, isso daí mostra que não tem força para manter aquele movimento, né? Então tá entrando vendas aqui que tentam puxar o preço para baixo. Então, o que pode estar acontecendo aqui? Que eu vou fazer aqui uma contagem por enquanto. Eu acho que o movimento foi esse daqui, né? Tá tendo aí, desculpa. Aí. Tá tendo um movimento, mas ele não é um movimento com um impulso, porque dá pra ver, né? Aqui tem um impulso, correção, outro impulso, outra correção, pode ser outro impulso e vai ter outra correção. Então tem muito impulso e retrocesso, né, por VAC no meio. Então o melhor aqui é esperar que ele esclareça, né, a estrutura dele, porque continua mesmo dentro do rango, ele não fez o movimento com força. Então aí você vai tomar uma compra, vai entrar em compra e ele pode tranquilamente quebrar de novo para baixo. Então, se ele não faz um movimento claro, acho que o melhor é esperar para não pegar trade de baixa probabilidade, né?
Por exemplo, eu vi muito trader pegando venda aqui. Eu acho que era uma boa ideia. Ele teve uma reação boa. Mas depois, aí não deu certo, né? E é o mesmo que a gente viveu com aquele trade que nós tomamos no neozelandês dólar. Vamos no euro dólar. Depois vamos lá no neozelandês para ver o que aconteceu. O euro dólar fez o que a gente tinha falado, que era uma probabilidade. Que é o seguinte. Ele estava dentro desse rango, né? Sem sair. E aí ele fez o seguinte. Que eu falei, não venda dólar, não venda o euro dólar, não venda. Por quê? Ele fez o seguinte, teve um impulso aqui. Teve aqui um impulso. Depois um pullback. Mas o pullback quebrou a estrutura anterior. Depois outro impulso que quebrou a estrutura anterior. Depois outro impulso que quebrou a estrutura anterior. Depois outro impulso que não chegou a quebrar a estrutura anterior. E aí outro impulso para baixo, mas que também ainda não quebrou a estrutura anterior. Então, ele não tá com uma direção clara. O melhor pra gente é o seguinte. Se ele vai pra cima, que ele tem que fazer um movimento pra cima, claro. Nesse movimento, a gente vai aproveitar para continuar comprando. Mas se ele continua nesse jeito dele, de quebrar, entrar, quebrar, entrar, quebrar, não dá, gente, não dá, e você vai estar perdendo dinheiro mesmo. Então, vamos deixar ele, o mesmo que o índice do dólar, se acomodar nessas semanas para ver o que a gente pode aproveitar. Senão você vai perder muito dinheiro. Tem que ter paciência, não tem outro jeito, sinceramente. Vamos lá no Libra Dólar para ver o que está acontecendo. Aí o Libra Dólar deu exatamente o movimento que nós estávamos esperando. Lembra que a gente está aqui operando o que seria essa onda B daqui, né? Nós tínhamos essa estrutura. Olha só onde que a gente colocou o preço na quinta. Ele se disparou, né? Para a direção que a gente estava vendo. Então, provavelmente, ele vai continuar subindo. Acho que, de repente, essa poderia ser a nossa oportunidade da semana. Mas qual a oportunidade, Matias? É a seguinte oportunidade. Aqui teve um impulso claro, teve uma correção, aqui teve outro impulso claro. Agora, se ele faça uma correção mais, tipo, bandeira mesmo, assim, nós poderíamos tomar uma compra nesse nível, né, para ir até o objetivo da finalização da onda B. Então, qual é o objetivo da finalização da onda B, Matias? Seria essa daqui, né? Nós temos o objetivo por esses níveis. Então, seria um trade bom, mas a gente precisa, poderia ser hoje, né? Que ele cria durante a noite aquela bandeirinha e a gente entra em compras amanhã. Aí fique atento no canal, porque nós vamos ter aí uma oportunidade. Fica atento no canal do Telegram, porque nós vamos ter uma oportunidade boa, viu? Tá. Vamos continuar com o ouro. Ah não, o neozelandês. Vamos com o neozelandês. Já tava aí com vontade de ir pro ouro. O neozelandês fez o seguinte, gente. Nós estávamos esperando ele ter uma queda importante. Olha só o ponto que a gente pegou, que teve uma reação clara dentro do mercado. O importante de ter confirmações, né? E o bom que a gente teve uma boa gestão de risco. Ele fez ele quebrou a estrutura, fez o pullback, a gente entrou em vendas e reagiu na hora. Agora, quando o preço fez esse movimento, eu mandei lá no canal de Telegram que poderia mover o stop loss para ponto de entrada. Então aí a gente ficava fora de risco. E foi assim bom porque o preço depois continuou subindo, teve aquela notícia e explodiu o stop loss, né? Se a gente tinha deixado aquele loss lá em cima, nós íamos a tomar um loss innecessário, gente. Então, ele não deu certo, não foi o movimento que nós estávamos esperando, mas a gente fez uma gestão do trade bom que preveio perdas totalmente innecessárias. Agora, o que é que vamos fazer, Matias? Porque aqui o preço tá maluco. Tá maluco mesmo, né? Porque
Aqui tem um movimento que quebra a estrutura para baixo, volta a quebrar a estrutura para cima, mas não faz nada, né? Não toma na direção certa. Então, o melhor que você pode fazer é deixar ele fechar. De repente, isso daqui foi o seguinte: um WB, uma X e agora tá tendo uma Y. Mas, Matias, o que é isso? É a correção desse impulso daqui e a gente poderia entrar em vendas por aqui. Agora, isso daí vai depender do que o preço faça agora, né? Se ele continua, por exemplo, subindo, né? E nós temos aqui, olha isso, né? Nós temos aqui o MACD, né? O indicador. E aí começamos a ter, no final, uma divergência clara, né? Temos um máximo e depois temos uma queda no MACD. A gente poderia tomar vendas aqui ou esperar um quebra da estrutura e depois no pullback entrar em vendas, como a gente fez aqui. Com paciência, nós tomamos um trade de alta probabilidade que não deu certo, mas isso é parte do trabalho da gente. Nós não vamos ter sempre a verdade no mercado. Isso é muito importante, porque tem muito trader que se preocupa justamente por sempre ter ganho, sempre ter ganho, sempre ter ganho. Isso não é nossa profissão. Nossa profissão é ter altas probabilidades dentro do mercado. Vai ter perda, vai ter ganho, mas o que acontece com a sua conta no final do dia? Ela cresce ou ela decresce, né? Então, esse é o importante. Não existe o trader que ganha tudo, gente. E se você vê isso, fuge daí, porque é mentira. Então, o ouro, incrivelmente, ele continua subindo, sem ter retro. Olha só, a gente estava esperando esse nível, né? Não lembro, sinceramente, se na quinta a gente viu isso ao vivo, né? Mas eu estava esperando esse nível. Ele chegou até esse nível, mas não fez retrocesso, um pullback que seja claro, né? Eu estava esperando mais isso para entrar aqui em compra preço objetivo. Agora, o preço já está chegando no nosso objetivo final. Eu acho que ele vai ter um impulso final aí. Sinceramente, eu acho que vai ter um impulso final. E daí pode ter uma queda importantíssima no ouro. Olha só a divergência que está tendo nesse momento. Isso daí pode trazer uma queda muito importante. Matias, quando você vai começar a vender o ouro? Eu estou esperando esse movimento daqui, gente. Se ele faz esse movimento rápido para baixo, quebrando essa estrutura daqui, e tendo retrocesso, um pullback claro, né? Eu vou começar a ver vendas dentro do ouro. E aí, vocês vão decidir se me acompanham ou não. Eu acho que falta um último movimento pequeno, não muito grande, nesse nível de 3.600. E daí pode ter uma queda histórica dentro do ouro. Vamos ver se acontece isso ou se continua subindo. Matias, se não tem esse movimento, o que você vai fazer? Continua comprando, pronto. Sempre tem uma perspectiva alcista, né, para compras, e sempre tem que ter uma perspectiva baixista. E aí você vai se adaptar ao que o mercado te dá. Você não pode ficar com uma ideia fixa. Não, o mercado vai cair, então vendo. Não, se o mercado tá falando, vou continuar subindo, você tem que aproveitar o movimento pra cima. Se o mercado te fala, não, eu tô querendo ir pra baixo, pronto, você começa a vender. Aqui não tem que tirar o ego, né? Tem muito trader que tem muito ego e não aceita que o mercado tá fazendo outra coisa do que ele quer, né? Então, ele leva a sua conta a muitas perdas só por questão de querer ter razão, querer ter a verdade, né? Querer ser o cara que determina para onde o mercado vai, quase. E come perda sem precisar, né? Então, vamos esperar o que o euro faz. Vou colocar aqui uns alarmes. Se ele quebra essa estrutura, vai ser importante para mim. Então, eu quero saber se ele quebra essa estrutura. Vamos lá no USDCAD. O USDCAD, ele, olha só, gente, olha só, tá fazendo o mesmo que outros pares. Eu tenho esse objetivo aqui embaixo.
Na quinta, né? Hoje 7, 6, 5. Na quinta estávamos aqui. Ele fez aquele movimento rápido para baixo na sexta. Parecia que ele ia ir para baixo, gente. E olha só, ele já tá quebrando, estruturando novamente para cima. Sinceramente, o mercado tá doido nesses dias. Eu não prefiro operar quando não tá claro o movimento. Parece chato, parece até inclusive. Mas, Matias, quando você vai operar? É simples, quando o mercado dê a entrada, quando o mercado cumpra com o meu plano de trade. Matias, qual é o seu plano de trade? Eu opero a onda C de movimento e a onda 3. Então, para ter uma onda C, você precisa de uma onda A e uma onda B construída. Para ter uma onda 3, você precisa de uma onda 1 e uma onda 2 construída. Nesses cenários, que é tudo rango, tudo o preço ficando atrapalhado, um rango de preços, você não existe onda A, não existe onda 1, não existe onda 2, onda B, não existe nada. Aí provavelmente tenha alguma combinação complexa de pullback, e aí você fica até preocupado, né, com eu não tô sabendo ler o mercado, não tô conseguindo entrar no mercado, e aí começa a operar coisas que não existem. Então, o meu melhor conselho para você hoje é: toma com calma o mercado. Se o mercado está em um rango, é férias para você como trader. Não precisa operar se o mercado não está dando a sua entrada na hora. Vamos lá para o USDCHF. Olha o USDCHF, ele fez um movimento forte, né? A gente estava esperando essa queda. Olha a queda que ele teve, desculpa. E sinceramente foi bem forte. Vamos ver se ele continua nessa queda ou se a gente vai para esse cenário alcista. Eu tava mais, na verdade, com esse cenário alcista. Mas aí eu falei, né? Eu expliquei muito bem na quinta, é o seguinte, que tinha esse nível daqui que era muito importante, né? Esse nível daqui era muito importante para quebrar o nível e depois começar a ter compras. Ele não quebrou o nível, nem esse nível daqui interno. Depois, com a notícia, ele caiu bem forte. Então, aí de repente a construção da onda 2 ainda não fechou. Vamos ver o que ele faz nesses dias. Provavelmente já para amanhã de manhã vamos ter muita mais informação para ver o cenário que a gente escolhe. Aí, se o USDCHF, né, o USD franco seria, se ele começa a ter um rango assim, nós poderemos vender ele com um stop loss aqui e sair pelos objetivos que a gente tem aqui embaixo. Mas vamos ver como que ele se desenvolve, né, dentro do mercado, e aí a gente vai tomar uma decisão. Para fechar com o Forex, vamos lá no dólar Shen. Olha o movimento que o dólar Shen deu. A gente estava esperando justamente essa queda daqui. Agora, na abertura, olha como ele subiu na abertura, gente. Ele subiu demais. Na verdade, o momento estava muito bom para continuar vendendo. Mas é o mesmo que a gente está vendo no euro-dólar. É o inverso ao euro-dólar. Olha isso daqui. Fica aí. Olha aí. O inverso, gente. Exatamente o movimento inverso ao euro-dólar. Então, o que acontece aqui? A gente não tem uma direção clara. Eu estou esperando no dólar Shen tem essa queda daqui para depois começar a comprar, né? Então, é simples. Se ele quebra a estrutura, a gente vai entrar. Se ele quebra a estrutura alcista, né? Continua subindo, aí nós vamos procurar compras. É simples. Não tem que ter muita ciência aqui. É só esperar. Agora a gente está num rango. Não podemos operar quando o preço está num rango. Indo para a criptomoeda, elas também estão duvidando, né, para onde que vai. Mas aqui tá a estrutura maior, né, do Bitcoin, tá mais clara. Ele teve talvez um impulso aqui baixista, tá começando a ter o retrocesso para depois ter uma queda maior, para depois continuar subindo. Matias, se isso acontece no Bitcoin, que é o que pode acontecer no Ethereum? Aí no Ethereum eu tenho um cenário mais claro. E aí no Ethereum é o seguinte, eu tô vendo que ele teve já a finalização do impulso, né, do impulso maior, que começou, olha o movimento que ele fez, gente.
é que é muito importante que vocês entendam que as criptomoedas têm movimentos muito fortes, mas também vai ter um pullback forte para regular o mercado. Olha só isso. Desde abril até agosto, ele cresceu 256%, gente. É uma loucura em menos de um ano. Então, o que acontece aí? Ele vai ter claramente um pullback, né? Para corrigir tudo isso. E eu acho que o nível de pullback que ele vai ir é entre o 38% e o 58% da correção da onda 1, né? Do Fibonacci da onda 1. Então, nós estamos esperando começar a ter compras pelos níveis entre 3.600 e 3.200. Agora, eu achava, sinceramente, que nesse fim de semana ia ter um movimento muito forte no mercado. Mas não aconteceu e de boa, né? A gente não tá pra ser pra ter o que seria a esfera de cristal, né? Mas ele tá fazendo uma coisa bem interessante. Ele quebrou a estrutura. Isso é importante, né? Ele quebrou a estrutura aqui. Tá fazendo uma correção, uma consolidação. Gente, nesse nível tem muita liquidez. Que liquidez, gente? Tá cheio de stop loss. Porque tá cheio de stop loss, tem muita estrutura séria aqui, né? Então, quando ele quebrar essa estrutura, gente, vai ser forte. Pois eu tava esperando que o movimento seja nesse fim de semana, mas não aconteceu. Então, acho que o próximo movimento vai ser assim. Bem forte mesmo. Bem forte. Provavelmente até 3.800 um movimento. Depois ter outra correção. E depois ter a queda final a 3.600 ou 3.200 para depois ir para cima. Esse é o cenário que eu tô vendo no Ethereum, né, nas criptomoedas. Acho que é um cenário muito agradável, falando dos movimentos que o mercado pode fazer e pode ter uma oportunidade muito boa para continuar, né, comprando Bitcoin, comprando Ethereum, para aproveitar um movimento que eu acho que o Ethereum poderia chegar até os 8 mil ou até os 10 mil dólares por token, né? Então é uma coisa para ter um olho nela, para ter aí um pouquinho de investimento aí, porque pode ter um crescimento muito grande nos próximos anos. Então, gente, com isso chegamos o nosso final da revisão semanal, desculpa, do mercado. O mercado tá fazendo um rango, sinceramente não tem muita oportunidade que eu estou vendo hoje, né? Hoje que amanhã vai ter oportunidade. Vamos ver na terça que a gente vai ter aula ao vivo, operativa em vivo, para ver se o mercado já se acomodou, para ver se o mercado já toma uma direção que é muito importante. Eu repito, eu sou insistente com isso, porque eu perdi muita grana por conta disso. Por não ter paciência de que o mercado se acomode, não ter paciência de que o mercado tome uma direção e querer entrar em todo momento no mercado. Tem vezes que você vai ter 3, 4 dias só colocando trade, só tendo lucro, alguma perda. Vai ter momentos que você vai ter só perdas, isso vai acontecer, não se prepara mentalmente para isso. E vai ter momentos que você tem que tirar férias. Essa semana daqui, eu acho que é uma semana de férias para o trader, né? Tem que estar olhando o gráfico, tem que estar com um olho, né, no TradingView, mas não desesperar se ainda não tem uma oportunidade que seja ótima, que seja com todas as confirmações, porque senão você vai estar operando uma coisa que não é e vai tomar perda que não é necessária, gente. Então, lembra que a gente vai continuar com muita informação lá no canal do Telegram. Tá aí na descrição o canal do Telegram. Aproveita, a informação é totalmente de graça, gente. Eu vou lá compartilhar a informação que veio aquele dia que a gente não tem aula ao vivo. E lembra que todo domingo, toda terça e toda quinta a gente vai ter aula ao vivo totalmente de graça, gente. Um prazer novamente. Boa noite, que tenha uma boa semana e a gente se vê na terça. Tchau, tchau.